Nesse vídeo nós vamos falar sobre velocidade de decantação, como sendo uma das propriedades mais importantes que nós temos das partículas na água em termos dinâmicos, porque é o cruzamento entre a velocidade de decantação e as correntes que vão permitir a gente calcular o transporte e até onde pode ser carregada uma partícula. Bom, inicialmente, velocidade de decantação nós chamamos normalmente de WS. Então, por que WS? W vem simplesmente pelo fato de que quando a gente estamos trabalhando com fluidos, mecânica dos fluidos, nós trabalhamos no sistema de eixos cartesianos. Então, nós temos aqui um sistema de eixos cartesianos x, y, z. E se nós temos um vetor qualquer, esse vetor pode ser decomposto em suas componentes cartesianas, e a componente do vetor sobre o eixo x vai ser o U, a projeção no eixo y vai ser o V, e a projeção no eixo z vai ser o W. Então, por isso que a gente chama de velocidade de decantação de W, porque é uma velocidade vertical. E o S não é de sedimentação, mas de settling, que é decantação. Bom, a velocidade de decantação diz respeito à interação da partícula com o meio. Então, se nós temos uma partícula, uma esfera, essa esfera vai estar submersa num fluido. Essa esfera, uma característica importante vai ser o tamanho dessa esfera, dado pelo raio, né? E a outra propriedade importante vai ser a densidade, chamada de densidade ρS. Então, né, densidade é aquela quantidade que nos expressa a relação que existe entre a massa e o volume da matéria. Então, essa partícula vai ter uma densidade S, uma dimensão dada pelo seu raio, e que vai estar submersa, então, no fluido, que vai ter uma outra densidade, a densidade do fluido. E todo fluido vai ter uma propriedade importante, que é a viscosidade. Né? Então, o que é exatamente a viscosidade? Viscosidade. Então, viscosidade é a propriedade que os fluidos têm de resistir ao movimento. Então, se aplicamos uma força em um fluido, o movimento que esse fluido vai adquirir é proporcional à sua viscosidade. E também a viscosidade é a capacidade dos fluidos de transferir movimento internamente. A viscosidade ela é derivada de uma relação relativamente simples. Bom, relativamente simples, é mais complexo do que velocidade, é mais complexo do que outras coisas, aceleração, mas é fácil de entender. Então, se nós temos aqui uma placa fixa, e aqui nós temos uma placa móvel.
né? Essa placa aqui é móvel. E essas placas estão separadas por uma distância d, estão preenchidas por um fluido que tem uma determinada viscosidade, e essas placas também têm uma área. E para que eu faça com que uma placa, a placa de cima, se desloque com uma velocidade, é necessário que eu aplique uma força sobre a placa. Aplicando uma força sobre a placa, ela vai se deslocar. Essa força, ela vai ser proporcional à área. Quanto maior a área da placa, maior a força que eu tenho que aplicar. Vai ser proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade que eu quiser, maior tem que ser a força. E vai ser inversamente proporcional à distância entre as placas. Porque quanto maior a distância, menor o efeito friccional do fluido entre as placas. Força, isso aqui é essa relação de proporcionalidade é fácil de entender. O problema aqui é que essa relação aqui não é dimensionalmente equilibrada, né? Força é igual massa vezes aceleração. Então, isso aqui é quilograma metro por segundo ao quadrado. Enquanto que isso aqui é metro quadrado vezes metro por segundo por metro, que dá, corta o metro aqui, corta com esse metro aqui, então isso aqui vai ficar metro quadrado por segundo. Então, isso aqui não está direito dimensionalmente. Então, para que os dois lados fiquem iguais, né, deixa eu reescrever aqui, para que os dois lados fiquem, esse lado aqui eu não posso mexer, é a força. E esse lado aqui tem metro quadrado por segundo. Então, para que esses dois lados fiquem iguais, né, o que está faltando aqui? Está faltando 1 quilograma. Está faltando, eu tenho que tirar 1 metro aqui de cima, então eu divido aqui por 1 metro. E aqui está faltando 1 segundo para ficar segundo ao quadrado. Então eu tenho aqui essa componente de proporcionalidade naquele balanço em cima. E nós podemos escrever então que a força agora é igual a essa quantidade e o resto. Então, essa componente de proporcionalidade naquela relação é o que nós chamamos de viscosidade. Então, essa aqui é a viscosidade dinâmica. Em algumas situações, é interessante remover a massa do problema, né? Nesse caso aqui nós temos a massa na unidade dela, né, que é quilograma metro segundo. E se eu pegar essa viscosidade, o mu, e dividir pela densidade, quilograma metro segundo, divididos por quilograma por metro cúbico, eu vou ter então aqui, corta, fica 2, eu vou ter uma quantidade que é metro quadrado por segundo. E essa aqui é o que a gente chama de viscosidade cinemática.
Voltando ao problema, então, da partícula. Nós temos a partícula que está submersa. E essa partícula, ela vai estar sujeita, então, a forças. A partícula está no meio. Nós já vimos, essa partícula tem uma dimensão, uma densidade, e aqui tem a densidade do fluido. Essa partícula, ela vai estar sujeita a uma força-peso e também a força-empuxo para cima. Então, a força-empuxo, vou chamar de força-peso P. Caso o empuxo esteja equilibrado com o peso, a partícula vai estar equilibrada, o sistema está equilibrado e a partícula não vai se mover. Mas quase sempre nós vamos ter uma situação em que o empuxo é maior que o peso, e nesse caso a partícula vai flutuar e ela vai para cima. Ou, se o empuxo é menor que o peso, então essa partícula vai afundar e vai para baixo. Nesses casos, as forças não estão equilibradas, vai haver uma força residual. Havendo uma força residual, lembrando, mais uma vez, havendo uma força residual, vai haver aceleração. Então, essa partícula vai adquirir uma aceleração para cima ou para baixo. À medida que ela se desloca, digamos que o peso é maior do que o empuxo. Então, nós vamos ter que essa partícula vai se deslocar para baixo, e à medida que ela se deslocar para baixo, é como se o fluido estivesse passando no sentido contrário através dela. E na interface da partícula com o fluido vai ocorrer fricção. E aí que entra a viscosidade. Quando essa partícula vai adquirir uma aceleração, até chegar um momento em que nós teremos que a fricção aqui no caso vai criar o que a gente chama de força de arrasto, vamos chamar de FA. E aqui agora no sistema, nós teremos que o peso vai ser igual ao empuxo mais essa força de arrasto. E quando esse equilíbrio for alcançado, não há mais aceleração. E a partícula entrará em uma velocidade constante, que é a nossa tal velocidade de decantação. Ou ao contrário, se você largar um objeto na água que flutua, vai chegar uma hora que ele vai chegar em uma velocidade constante, que é chamada de velocidade terminal. Bom, então, quando nós chegamos à situação onde nós temos o equilíbrio entre o peso o empuxo e a força de arrasto, aí a partícula vai entrar em uma velocidade constante. Para a gente saber essa velocidade, nós podemos calcular, conhecendo que nós temos o raio dessa partícula,
que a gente faz uma aproximação com uma esfera, a densidade do sólido, dessa partícula, a densidade do fluido e a viscosidade do fluido. Então, conhecendo essas 4 propriedades, nós podemos chegar na velocidade com que a partícula decanta. Bom, por partes, o peso. Então, nós vamos ter que peso é igual massa vezes a gravidade. No caso aqui, peso vai ser a massa, vai ser a densidade da partícula vezes o volume pela gravidade. Ou, para nós expressarmos em termos da dimensão da partícula, que nós conhecemos o R, vai ser a densidade da partícula, 4 terços de π R ao cubo G. Então, isso aqui vai fornecer a força peso. O empuxo vai ser obtido de maneira muito parecida, né? Só que a diferença é que o empuxo é a massa do fluido deslocado. Então, nós usaremos a mesma coisa, só que aqui a gente usa a densidade do fluido, o volume, G, e a força do empuxo vai ser a densidade do fluido, 4 terços π R ao cubo G. E a força de arrasto nós obtemos como sendo 6 π R, a viscosidade dinâmica, a velocidade de sedimentação, já usando aqui o WS. Bom, essa relação aqui, ela não surge como mágica, ela é derivada e apresentada por Stokes, que é conhecida como lei de Stokes, e do arrasto, né, produzido por uma partícula esférica em um regime laminar, ou seja, onde o número de Reynolds é bastante baixo, dado como menor que 0,3. Em alguma outra aula a gente vai falar sobre o número de Reynolds. Então, essa é a maneira com que nós quantificamos a força de arrasto numa partícula esférica. Resolvendo, né, nós temos, voltando aqui, nós temos que peso igual empuxo mais força de arrasto. Mas quem nós estamos realmente interessados é na velocidade terminal ou velocidade de decantação. Então, para chegar nessa velocidade, nós resolvemos aqui. Vamos ter que o peso é 4 terços πr ao cubo G vai ser igual à densidade do fluido, 4 terços πr ao cubo G mais 6 π R, viscosidade WS. Então vamos passar isso aqui para cá, que nós queremos isolar isso
isso aqui. Então, vamos ficar com 6 pi r mu WS igual F 4 terços pi r cubo G menos 4 terços pi r cubo G. Mais espaço. Bom, isso aqui nós podemos fatorar, né? O que é igual aqui vai ficar 4 terços pi r ao cubo G, densidade do fluido, menos densidade da partícula. E passando isso aqui para o outro lado, a gente vai ficar com W, velocidade de decantação, ou velocidade terminal, que é o mais correto o termo, vai ficar como vamos colocar aqui por partes, vamos fazer assim, 6 pi r mu 4 terços pi r ao cubo G menos S. E agora nós podemos corta o π, corta com π, o r corta com r, que fica r ao quadrado, e 6 com 4 fica 2 e 3. Então, WS é igual a 2 nonos. O que sobrou aqui? R ao quadrado G sobre viscosidade F menos sólido. Bom, chegamos nessa equação, que é a chamada da equação terminal, né, da velocidade que chega na partícula quando está decantando. Por exemplo, quando um paraquedista salta de um avião, ele vai chegar uma hora que ele vai chegar nessa velocidade terminal, que pode ser calculada dessa maneira, mas dentro do contexto que nós estamos vendo na disciplina, então, não é uma equação complicada, né? Nós precisamos saber aqui, para nós podermos chegar na velocidade de decatação de uma partícula, nós precisamos saber o que? Nós precisamos saber o raio da partícula, nós precisamos saber a gravidade, nós precisamos saber o coeficiente de viscosidade dinâmica da água, a densidade do fluido, densidade da partícula. Bom, o raio, digamos assim, se nós estamos trabalhando com um grão de areia, isso aqui é facilmente obtido. Gravidade, 9,8 metros por segundo quadrado. Não é problema, é fácil de obter. A viscosidade dinâmica da água é 10 a menos 3 kg metro segundo. Então, também não é problema. Densidade do fluido também não é problema.
constatar que é a água, então, em torno de 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E se for um grão de areia, né, densidade em torno de 2.650 kg por metro cúbico. Então vocês estão vendo que para mim determinar o tamanho, a velocidade de decantação de um grão de areia é bastante objetivo. Temos essa equação que permite a gente calcular a velocidade de decantação conhecendo os parâmetros. Que a areia, no caso de areia e silt, é uma coisa bastante ok. Não há problema. Você pega, faz análise granométrica, tem o tamanho do grão, a densidade é relativamente constante, quer dizer, não varia muito, então aplica essa equação e temos isso. Porém, quando nós estamos trabalhando com a fração argila e material coesivo, nós temos o problema é que esse material vai ocorrer na forma de flocos. Então, se nós temos o comportamento de uma partícula de argila individual, nós podemos ter que o raio dessa partícula pode ser um micrômetro. Vamos ter que a densidade dessa partícula aqui vai ser 2.650 kg por metro cúbico. Mas, quando na natureza a gente sabe que essas partículas vão ocorrer formando flocos com dezenas, milhares de partículas individuais e, importante, os espaços preenchidos com água. Então, o grande problema de se obter uma velocidade de decantação para o floco é o fato de que você tem a densidade do sedimento, 2.650, misturado com a densidade do fluido, em torno da ordem de 1.000, e a densidade do fluxo vai ser alguma coisa entre uma e outra. E aqui, só para exemplificar, um estudo que relaciona a densidade do floco com o tamanho do floco. Isso aqui é um padrão, quer dizer, a relação geralmente é não linear. E vai depender também, como a gente já viu, as condições de fluctuação vão variar e vão gerar flocos diferentes, de composição diferente, de densidade diferentes. Isso é a grande dificuldade de obter velocidade de decantação para flocos. Então, há técnicas, que nós vamos falar em outro vídeo, que permite a gente aproximar isso, usando imagens, usando outras técnicas.